Olha que a pandemia fez o prazo de entrega da declaração de imposto de renda ser ampliada para 30 de junho. Com mais tempo, muita gente também está adiando o acerto de contas com o Leão. Mas você sabe quem precisa declarar? E quem já entregou pode fazer correções em caso de erros? Está aqui com a gente o coordenador de Ciências Contábeis da Ubra aqui Canoas, William Meirelles, que nos ajuda a esclarecer essas dúvidas. Meu coordenador aqui do curso, um privilégio poder estar recebendo o chefe aqui, William, ô Bives. Para a gente começar, professor William, a consulta ao primeiro lote começou na sexta-feira agora, né? Vai até o fim de semana, deve começar o pagamento desse primeiro lote. Quem deve declarar imposto de renda? Quais as faixas para a declaração, William? Muito obrigado por estar aqui esclarecendo para o nosso telespectador. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Luiz Gustavo. Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui com vocês, batendo esse papo sobre o imposto de renda. Então, vamos lá, né? Quem é obrigado a declarar o imposto de renda agora 2020 relativo, né, ao exercício de 2019? Vamos lá, porque é uma listinha. Sim. Primeiramente, né, aquelas pessoas, aqueles trabalhadores que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. R$ 28.559,70. No ano de 2019. Isso aí. Ou, né, agora vamos para os demais. Aqueles que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte que foram superiores a R$ 40 mil, certo? Depois, aqueles que obtiveram ganhos de capital na venda de bens ou de direitos. Aqueles que realizaram operações com bolsa de valores. Aqueles que obtiveram receita bruta acima de R$ 142.798,50, oriundo, então, de atividades rurais. E quem tinha posse ou propriedade de bens e direitos com valores superiores a R$ 300 mil. Esses são obrigados a declarar. Todos estes precisam declarar. Também, os dois últimos aqui da minha listinha, quem passou a condição de residente no Brasil no ano passado, em qualquer mês, e assim estava em 31 de dezembro. E também quem optou pela isenção do imposto de renda quando vendeu algum imóvel, né, e reaplicou esse valor em outro imóvel residencial. Então, toda essa listinha aí, esse pessoal, obrigatoriamente, precisa fazer a declaração. Com relação às faixas, né, então, elas são escalonadas conforme a renda, né, das pessoas. Então, essa faixa ela vai de 7,5%, 15%, 22,5% ou 27,5%. Essa última, então, para aqueles trabalhadores que tiveram a renda acima de R$ 55.976,16. No ano, né? No ano calendário 2019. Bives. Professor, antes eu vou passar uns números aqui para a gente ter noção, né, do envolvimento das pessoas, o engajamento das pessoas com esse espaço maior de tempo para a declaração do imposto de renda. Parece que o pessoal ainda está devagar, gente. Sim. Por exemplo, a expectativa é receber 32 milhões de declarações, né, neste ano. 2,2 milhões só aqui no estado, aqui no Rio Grande do Sul. Até às 11 horas de hoje, cerca de 15 milhões, dos 32, 15 milhões já tinham entregue a declaração aqui no Brasil e 1.100.000 pessoas, um pouco mais de 1.100.000 pessoas. Vamos botar aqui menos da metade, um pouco menos da metade em nível nacional e estadual. O pessoal está prorrogando mesmo, está atrasando a entrega. Para quem já entregou, são duas situações, professor. Para quem já entregou, é possível corrigir erros. E para quem cair na malha fina, como é que a pessoa deve proceder? Então, vamos lá. Uma vez entregue, o contribuinte ele deve acompanhar o status de como está a declaração dele. Então, ele acessa o portal ECAC lá da Receita Federal. Ele vai no menu Meu Imposto de Renda, né? Onde vai aparecer ali como é que está a declaração dele. Então, se apareceu alguma inconsistência, o próprio sistema da Receita ele já vai estar informando. Então, como é que o contribuinte faz? Ele checa aquelas informações, revisa e realmente está errado, ele corrige os erros e envia uma declaração retificadora. Agora, se realmente os valores batem e ele entende que não tem nada de errado ali, e ele caiu na malha fina, então, né, ele tem duas opções. Ou ele espera, né, ser chamado pela Receita Federal para apresentar os documentos, ou dentro do próprio portal ele já pode se antecipar e fazer o agendamento aí de hora e local para ele, então, ir até um posto da Receita e levar toda a documentação. Perfeito.
Professor William, nós temos aqui alguns dados importantes que houve alteração, né, em relação ao ano passado. Eu estava vendo aqui que houve exclusões, como o gasto com domésticas e também a dedução realizada a fundo de idosos. Só isso mudou ou mais coisas mudaram? Então, essas são as duas principais, né? Digamos que a primeira ela é ruim, então, porque quem tem empregado da doméstica ele não pode mais deduzir, então, o INSS. A outra ela é boa. A partir da declaração desse ano, se o contribuinte ele tem imposto a pagar, ele pode diretamente na declaração fazer uma doação de até 3% para o fundo do idoso. Então, vale ressaltar que essas doações, né, elas podem ser num limite de até 6%. E isso é bacana falar que elas ficam aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Pode ser para as APAES também, de todo o estado, né? Você pode doar para a APAE lá os seus 3%, né? Para ajudar as APAES. Exatamente. Então, é sempre bacana bater um papo com o contador, né, para se programar e já fazer essas doações durante o ano. Essa do idoso, deixar clara essa novidade, é que dentro do meu imposto a pagar, eu já pego 3%, em vez de pagar para a Receita, eu já posso fazer diretamente no programa do IR essa doação para o fundo do idoso aqui do Rio Grande do Sul. Perfeito. Professor, a gente vem acompanhando, na verdade, uma transformação no perfil de investidores, no perfil de investidor do brasileiro. A gente sabe que com a queda nas taxas de juros, a renda fixa começou a ser menos atraente, a poupança também, e aí as pessoas começaram a ter um maior interesse nas ações, na Bolsa de Valores. No ano passado, a Bolsa de Valores teve um acréscimo de quase 1/3, com mais brasileiros buscando essa alternativa para investir. O investimento em Bolsa de Valores precisam ser declarados. O senhor já citou isso, mas a gente pode explicar um pouquinho melhor de que forma isso é feito. Valores de poupança, imóveis vendidos também entram. Como fazer em situações como essa, em especial a Bolsa de Valores, que é uma novidade para muita gente. Perfeito, vamos lá. Então, tudo isso precisa ser registrado na nossa declaração. Vamos começar pela poupança, que é mais fácil. Todos os investimentos eles precisam estar lá na ficha de bens e direitos, né? Então, o cidadão informa o quanto ele tem na caderneta de poupança. No dia 31 do ano passado. Isso, tudo com base no ano passado, dia 31 de dezembro do ano passado. E o rendimento da poupança ele vai na ficha como rendimento isento e não tributável, certo? As ações. Então, as ações também, a posição em 31 de dezembro, ela vai estar constando lá na ficha de bens e direitos. E aí existem algumas regrinhas quanto aos rendimentos, certo? Se dentro de um mês do ano calendário passado, o ganho que a pessoa teve, esse rendimento, ele não superou R$20 mil, então essa operação também ela é isenta e vai lá na ficha de isenção. Se não, ela precisa entrar numa abinha específica na declaração de renda variável e detalhar certinho a ocorrência e a compra e venda de ações, esses ganhos ou perdas que as pessoas tiveram. E imóveis, né? Imóveis, exatamente. Imóveis. Vamos lá. Imóveis, também é importante que todos eles estejam na declaração, certo? E na hora que a pessoa vendeu um imóvel no ano passado, ela precisa informar isso por meio de outro programa da Receita Federal, que se chama Ganhos de Capital. Então, o contribuinte ele tem que baixar esse programa, preencher todas as informações, e esse programa vai apurar se ele tem ou não tem um imposto de renda a pagar. Também é importante dizer que essa operação ela gera o imposto de renda. Esse imposto de renda ele deve ser pago até o último dia do mês seguinte da transação. Se não, se a pessoa deixar agora para o ajuste anual, vai ter a incidência de juros. De juros. É verdade. Professor William, coordenador do curso de Ciências Contábeis aqui da UBRA, a tabela de imposto de renda, ela já está na hora de ser revista, né? Esses números estão defasados. Acaba pagando a conta quem ganha menos, quem ganha mais continua ainda tendo alguns privilégios, não é isso, professor? Exatamente. Se a gente for fazer o cálculo, a tabela já está, hoje em dia, mais de 100% defasada. Então, é exatamente isso que tu falaste, né? Acaba que as famílias que têm uma menor renda acabam pagando mais. Então, se isso fosse atualizado, elas sobraria, né, mais dinheiro para o consumo dessas famílias com menor poder aquisitivo, com menor renda. Professor, para a gente encerrar, bom, vamos com dicas e orientações. Eu começo chamando a atenção dos principais erros que as pessoas cometem. Quais dicas o senhor poderia passar para a gente? Então, vamos lá. Os grandes vilões
da malha fina são as despesas, né, tanto médicas e também aquelas com educação, que não são dedutíveis, mas o contribuinte acaba informando na declaração. Outra que está no top da lista é quando o contribuinte, então, informa os seus dependentes, mas omite a renda desses dependentes, que ela também precisa ser somada. Tem uma pergunta aqui na live, eu quero mandar um abraço para o Júnior Donati, que está nos assistindo. Muito obrigado pela audiência e participação. Ele pergunta, a respeito do que o professor Bogado estava falando anteriormente, professor Williams, a tabela do imposto de renda, ela pode ser atualizada? Existe alguma expectativa para que isso aconteça? Cabe a nós, né, cobrarmos dos nossos representantes públicos essa atualização de tabela. Eu até diria, assim, uma opinião particular, que acho que deveria existir mais um nível, né, mais um percentual para aquelas funções que ganham muito mais que os outros, né? Por exemplo, hoje em dia a tabela, um professor universitário e um jogador de futebol acabam pagando o mesmo percentual, né? Então... E os números são totalmente diferentes. Professor universitário ganha pouco. Professor nesse país ganha muito pouco, né, William? Exatamente. Então, bacana a pergunta do Sérgio. Muito obrigado. Acho que muito claras as tuas informações, professor William. A gente fica muito feliz de tê-lo aqui, principalmente porque se você cair na malha fina, enfim, tiver problemas com a Receita, você tranca um monte de operações suas e isso é importante. Professor William, muito obrigado por disponibilizar de vir aqui com a gente na Ubra TV. Está em casa, né? O senhor está no prédio aqui do lado. Estamos em casa. Muito obrigado, uma boa noite. Igualmente para vocês também, obrigado. E a última dica, não esqueçam de, né, procurar sempre um profissional da contabilidade para auxiliar vocês aí com o imposto de renda. Não tenha dúvida disso. Boa noite a todos. Muito importante mesmo.